Andréa Fraga, sou professora aqui do Departamento de Pediatria, eu estou substituindo hoje a professora Maria Ângela Brandão, e para mim é uma honra poder participar aqui dessa sessão científica. Quando a gente escolhe esses temas, né, nós escolhemos esses temas baseado aí no interesse, muitas vezes as pessoas solicitam esses temas, mas esse eu acho que foi realmente escolhido a dedo, né? Então acho que é um tema que contempla todo mundo, sem sombra de dúvidas, todos os nossos alunos, os nossos residentes, os nossos professores, e hoje nós vamos falar sobre mídias sociais no contexto médico. Quais os limites éticos? E eu tenho a honra aqui de trazer para apresentar hoje essa palestra a professora Daniele Pompei Saccardo. A professora Daniela é livre docente, ela atua no Departamento de Saúde Coletiva, na área de ética e saúde. E eu tenho certeza que nós vamos ter uma bela palestra e depois a gente abre para perguntas, comentários, observações. Eu só peço que quem for fazer algum tipo de pergunta, se quiser escrever já no chat, para a gente ir se organizando, tá bom? E depois, obviamente, levantem as mãozinhas para a gente conseguir fazer aí uma discussão, tá bom? Dani, muito obrigada pela sua participação, é realmente uma honra ter você aqui na nossa reunião científica, tá bom? Fica à vontade, quiser já disponibilizando, a gente já está por aqui. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Bom dia. Bom, eu sou Daniele, tenho trabalhado majoritariamente com estudantes de medicina do primeiro ao sexto ano, e esse tema tem nos atravessado de várias maneiras, uma inquietação, e eu vou compartilhar um pouco com vocês algumas reflexões que me parecem oportunas, e também algumas estratégias, como que a gente tem tentado abordar essa temática com estudantes, com residentes. Então, eu queria agradecer muito o convite, professora Ângela, professora Roberta, que me fizeram esse convite inicialmente, cumprimentar a todos, e obrigada, Andréa, também pela acolhida. Eu vou compartilhar o título é Mídias Sociais no Contexto Médico, quais os limites éticos? Bom, já devo começar dizendo que são muitos os limites éticos, e hoje se tem um debate que é bastante contemporâneo, como fazer marketing digital de profissionais da área da saúde, mas particularmente médicos, tendo tantos limites, né? Então, a ideia que eu pensei da gente conversar hoje é apresentar um pouco a magnitude dessa temática, dessa questão, a vida virtual. Então vou trazer alguns pensadores que têm fundamentado um pouco as reflexões em várias perspectivas, filosófica, sociológica, do campo da psicologia, o que tem sido pautado enquanto crítica dessa vida virtual, quais são as consequências desse modo de vida que a gente tem adotado já faz um tempo, quais os nossos interesses em postar algo nas mídias sociais, discutir um pouco com vocês o que está em disputa, né, quais são as questões que nos mobilizam, os interesses que concorrem muitas vezes e que são vetores para a infração ética, como as mídias sociais afetam diretamente a prática médica, e algumas perguntas frequentes e algumas reflexões finais. É um pouco esse o conteúdo que eu pensei, tá? E acho que a primeira pergunta é: a vida é virtual? Uma reflexão para a gente começar a pensar aqui, e aí depois vocês podem também manifestar as perspectivas de vocês, mas na minha visão, a vida é também virtual, ela não é absolutamente não apenas real, mas também ela não é única e exclusivamente virtual. E como a gente combina esses dois modos de estar no mundo, né? E como isso afeta nossas profissões. Mídias são muitas, e quando a gente começa a conversar com os alunos sobre essa temática, a gente sempre pergunta as mídias que eles estão seguindo, né? Então, acho que todos fazem menção a YouTube, a WhatsApp, ao Instagram, que é muitíssimo usado por essa geração,
Agora o Ku tem uma nova rede que o Twitter também é muito usado, mas o Twitter está tendo várias críticas e muitos estão migrando para essa outra rede. Enfim, a gente usa as mídias sociais de várias maneiras e talvez a gente nem se dá conta que o WhatsApp é uma mídia social. Então, ela está muito presente na nossa vida, né? Então, as mídias sociais, elas se apresentam de várias maneiras. É uma forma de relacionamento, é uma fonte de informação, ela é fonte de propaganda dos profissionais de saúde, onde eles podem colocar no perfil e se apresentarem para a sociedade como profissionais que têm determinadas características, atributos, competências, habilidades. E os estudantes de medicina fazem muito uso desse contexto e estão no momento muito oportuno para aprender lições e modos de estar nas redes sociais, se comportar nas redes sociais, que atendem aos requisitos éticos ou que se distanciam deles. Então, esse público, que é o público que eu tenho mais relação, é um público que está muito ávido para saber como fazer e como errar menos, enfim. Então, também trouxe algumas questões relacionadas a esse público-alvo, né, que são os estudantes de medicina. Bom, o fato é que as redes sociais têm tomado o nosso tempo, têm mudado completamente a forma com que nós nos relacionamos com os outros, com os nossos parceiros, com os nossos parentes. Não é incomum vermos cenas desse tipo, não é incomum a gente ver pessoas com celulares na mesa, coisa que era inimaginável algum tempo atrás. Shows que as pessoas vão, elas ficam com o celular gravando tudo, então ao invés de elas curtirem o que está rolando lá e estarem presentes, se fazerem presentes de corpo, alma, espírito, enfim, elas ficam gravando. Nós, né, porque nós também fazemos isso. Então, acho que essas imagens, e eu tenho uma imagem também que eu não tenho autorização ainda para publicar, porque o autor não me autorizou, porque ele vai usar para um outro contexto, mas são os alunos de segundo ano que estão sentados no centro de saúde, todos com o celular na sala de espera. É assim, chocante de ver como, de fato, a gente está olhando muito mais para as telas do que olhando para o mundo, né? E isso muda tudo, muda a forma da gente viver, né? Então, isso não é um fenômeno recente, mas que tem crescido. A cada 2 anos é que tem a PNAD contínua do IBGE, e a gente tem estatísticas que podem mostrar uma tendência de crescimento do uso da internet em todas as faixas etárias, particularmente entre crianças e adolescentes, que eu acho que essa é uma faixa etária que interessa bastante a vocês, pediatras, especialistas. O fato é que a gente tem uma população imensa de usuários no Brasil, nós somos supervisados do ponto de vista do comércio digital, que é possibilitado por meio das redes sociais, por meio do consumo de internet, da venda de produtos via internet. Então, dos 90% que usam a internet com frequência, quase 80% usam redes sociais também, né? Então, é um contingente de pessoas imenso que consome esses conteúdos que estão disponíveis nas redes, né? E a faixa etária de adulto jovem, de 18 a 20 anos, são os alunos que entram na medicina, os sites que eles mais usam é o Twitter, o Instagram, o Facebook, né? Então, todos eles usam pelo menos algumas horas do dia, e aí vai variando conforme classe social e tal, mas existe todo um acompanhamento deste volume e desse crescimento em torno do uso das redes sociais. Então, houve uma publicação no final do ano passado pela PNAD contínua, que foi em 2019, agora em 2021, e que demonstra, de fato, esses números, em torno de 90% de brasileiros usam as redes sociais, e houve uma mudança em relação ao que estava na PNAD de 2019. Em primeiro lugar, continua sendo o celular, com um percentual cada vez maior, 99,5% acessa a internet da população que usa a internet, usa pelo celular, então ele é, de fato, um grande
componente da vida cotidiana, que faz parte da nosso corpo, né? Então, tem antropólogos que estão estudando esse fenômeno de como esse objeto virou parte da nossa continuidade enquanto corporeidade, inclusive. Mas a gente tinha anteriormente o segundo maior uso por meio do computador, microcomputador, e agora é por meio da televisão. Então, as Smart TVs estão dominando o mercado e que também traz toda uma mudança, principalmente para questão de marketing, de venda. Então, para crianças, ou para, enfim, estudantes, na verdade, a gente tem, a PNAD ela é feita a partir de 10 anos, na verdade, começa a coletar dados a partir de 10 anos, então, crianças muito pequenas a gente não tem tantos dados, mas esse bloco da educação do IBGE levantou que os estudantes que estão no ensino fundamental 1 e 2, o percentual de 97,9% usando a internet por meio do celular, em seguida o computador, e só depois a televisão e o tablet. Então, nessa ordem, mas a gente vê que a rede privada, claro, tem um percentual um pouquinho maior em relação à rede pública, de estudantes brasileiros que compuseram essa amostra da PNAD de 2021, foi publicado em 2021. E a finalidade, né, por que que esses jovens, crianças e jovens, estão usando a internet? A maior parte deles para enviar ou receber mensagens por meio de aplicativos, e não necessariamente o WhatsApp, como a gente costuma usar, eles usam muito o Snapchat, eles usam outras redes, TikTok, a rede mais usada entre esse público é o TikTok, e depois o Instagram, e aí depois tem outras redes. Conversar por voz e vídeo é um outro segundo lugar de uso das redes sociais. Assistir vídeos, provavelmente no YouTube, e enviar e receber mensagem em uma porcentagem menor. Mas o fato é que a gente vê que cada vez mais cedo as crianças estão tendo acesso, até porque acaba sendo uma forma dos pais terem, enfim, distraírem as crianças. Vocês devem saber o qual é o impacto disso, mas o fenômeno é estarrecedor, assim, a quantidade de crianças e jovens que estão usando a internet gradativamente. Eu acho esse gráfico que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco sobre o desafio que a gente tem, né? Então, tem vários estudiosos que estão se dedicando a tentar compreender a geração contemporânea, que é a geração que é considerada a que nasceu depois de 2010, que é a exclusivamente nativo digital. Então, houve um período anterior que foram as gerações que viveram uma certa transição. Então, eu, por exemplo, me encaixo na geração X. Quando eu era criança, não existia computador, não existia muito menos celular, enfim. Isso foi entrando na vida e, a bem da verdade, devo confessar, talvez alguns professores que sejam da minha geração, mais velhos que eu, que a gente se sente um pouco atrasado para tudo, né? Que essa juventude, o pessoal, os nossos alunos, enfim, eles estão sempre muito mais conectados, eles estão cada vez mais trazendo para a vida real, para o cotidiano, experiências virtuais que complementam e que compõem o modo de vida que eles estão vivendo. Então, é só para vocês terem uma ideia de que essas comparações entre gerações mostram algumas tendências, algumas possibilidades de compreensão de como isso vai afetar, por exemplo, as formas de adquirir conhecimento, que não são as mesmas como nós aprendemos. Isso nos coloca como docentes, como pessoas que estão na academia, desafios de que talvez a gente tenha que, de fato, pensar e refletir e planejar estratégias pedagógicas que possam nos apoiar, né, que possam compor o nosso rol de estratégias
e não ver necessariamente o celular, por exemplo, como inimigo. Então, como é que esse recurso pode entrar na vida acadêmica, na formação, de uma forma que a gente faça uso, e um uso que seja criativo, que faça sentido, que a gente consiga discutir e diferenciar o que é uma notícia falsa, o que não é, enfim. Então, isso... Por quê? Porque, de fato, essas pessoas, esses jovens, eles estão vivendo absolutamente conectados e dependentes da tecnologia para existir, para viver, né? E isso também vai influenciar, de alguma maneira, o projeto de futuro, o projeto de vida profissional que eles vão almejar, que eles vão buscar. E a gente talvez tenha também responsabilidade em apresentar as críticas, as problemáticas que isso incorre, e, ao mesmo tempo, refletir com eles as possibilidades que isso traz de benefícios também, porque é real que isso traz também algumas questões bastante positivas, né? Então, o acesso à informação hoje é muito mais fácil, enfim, a gente traz alguns ganhos. Então, alguns pensadores que têm alguma contribuição para nós em relação aos impactos, as mudanças que estão acontecendo já há bastante tempo, há 30, mas particularmente nos últimos 10 anos, com as proliferações das redes sociais, particularmente WhatsApp, Instagram e TikTok, recentemente, né? Então, e na época que o Bauman escreveu isso, o Bauman é sociólogo, enfim, conhecido da vida fluida, ele estava mais focado no Facebook, né? E ele dizia que na minha vida, em 86 anos, eu não tenho 500 amigos como eu tenho no Facebook. E é bem verdade, a gente pode ter muitas conexões com pessoas que podem se chamar de amigos nas redes sociais, mas de relacionamento, de interação cotidiana, da gente compartilhar ideias, estar em relação concreta, são muitíssimo menos, talvez a gente consiga colocar no dedo de uma mão, né? Então, essa noção de que a gente não tem tantos amigos nas redes sociais como a vida real. A vida virtual, ela permite que a gente fantasie essa influência e essa ampla rede, que, a bem da verdade, não é tão ampla assim. É muito fácil a gente adicionar e deletar amigos, então, se a gente discorda de alguém, a gente rapidamente bloqueia ou elimina da vida, então, isso se torna muito mais desafiador, como a gente lida com diferenças, como a gente lida com diferentes opiniões, isso tem empobrecido o nosso vocabulário, tem diminuído a nossa possibilidade de interação social real, que implica lidarmos com conflitos, com diferenças, com pessoas que pensam diferente da gente, e, sem dúvida, molda a nossa subjetivação, o nosso modo de estar no mundo, né? Então, eu acho que ele traz uma problemática que me parece muito oportuna, que é a possibilidade de diálogo, de troca de ideias, de interação de contraditórios, da gente poder aprender e refletir a partir de outra visão de realidade, outra visão de mundo. Então, quando você está falando nas redes sociais, publicando, escolhendo com quem você vai falar, e por isso se forma essa bolha, muito provavelmente a gente está falando para pessoas que são muito semelhantes a nós, né? Então, a gente escuta o eco das nossas próprias vozes, e a gente vê reflexos da nossa própria cara. Eu acho isso muito impactante, e vejo isso como um fenômeno bastante real, assim, o quanto a gente se fecha nessas bolhas, e a gente tem vivido situações de, inclusive, bastante conflito, por não conseguir depois enfrentar a vida real, por não termos recursos internos e recursos de repertório, de experiências, né? Então, Bauman me parece uma figura muito importante para a gente pensar essa entrada das redes sociais na vida cotidiana. Um outro pensador que é fundamental é um filósofo sul-coreano que vive na Alemanha há muitos anos, que é o Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, vocês devem conhecê-lo, ele é o filósofo contemporâneo vivo, que tem publicado coisas incríveis, ele publica livretos que são escritos com, no máximo, 100 páginas, muito rápidos, muito fáceis de ler, mas com uma profundidade reflexiva que é cortante.
daquelas leituras que te tiram do eixo. Então, ele é uma pessoa que tem contribuído bastante para a reflexão em torno desse modo de vida hiperconectado, que ele chama, e ele já coloca essa frase no último livro dele: o celular é um instrumento de dominação. Então, em outros momentos históricos, nós vivemos outros modos de dominação, e que hoje essa hiperconectividade, a ilusão de hipertarefas, de super tarefas, de a gente poder dar multitarefas, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, é uma grandíssima ilusão, e o que nos causa é esgotamento e depressão. Então, na Sociedade do Cansaço, que é um dos livros mais famosos dele, ele vai questionar o quanto as redes sociais, mas não apenas o modo capitalista de viver, que é de consumir, e aí se aplica também a consumir conteúdos, consumir mais e mais redes, estar hiperconectado o tempo todo, nos leva a uma noção falsa de excesso de positividade, que a gente pode tudo, de que a gente vai dar conta de tudo, que a gente vai falando sim, 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 e vai tentando manter uma vida real, que exige, especialmente na academia, concentração, exige uma dedicação que é contrária àquilo que as redes sociais fazem, que é nos distrair, que é nos tirar do mundo que causa angústia de estar diante de um papel branco, tendo que escrever um artigo, tendo que ler um artigo, tendo que preparar uma aula, tendo que preparar algum estudo, tendo que se preparar para provas, ou seja, ele vai mostrar o quanto essa vida virtual e real, concorrentes entre si, leva-nos à exaustão e, ao mesmo tempo, vai causando, ao longo do tempo, um distanciamento daquilo que antes gerava prazer. Então, antes, em algum momento da vida, a gente escolheu estar na academia, fazer o que a gente gosta de fazer, escrever, preparar aula e tal, e parece que isso está ficando cada vez mais pesado em função desse excesso de informações disponíveis, que a gente se sente extremamente atrasados em relação ao que está sendo disponibilizado. Então, enfim, isso causa burnout, segundo o Byung-Chul Han, e eu estou absolutamente de acordo com ele. Tem diversas pesquisas que vão mostrar isso também. E uma outra publicação dele que é fundamental para esse tema das mídias sociais é a forma como ele explora na Sociedade da Transparência, esse livro laranja, a ideia da exposição, do exibicionismo nas redes sociais. O quanto vocês devem conhecer pessoas que falam tranquilamente do cotidiano da vida e vão postando tudo nas redes sociais, que vão colocando detalhes, o que comeram, onde foram, enfim, tudo que fizeram, se brigaram com alguém, se tiveram alguma desavença, expõem tudo nas redes sociais. Isso é, na visão dele, uma exacerbação do narcisismo, né, e o que faz com que a gente vai cada vez mais se distanciando do mundo real, né, que o outro concreto, que é a diferença, que é a forma de viver, o modo de ser, o modo de pensar, o modo de agir do outro, isso vai desaparecendo quando a gente fica falando conosco mesmo e esperando likes, né, que é a moeda de troca, que é o nosso reforço positivo para a gente continuar fazendo isso. Então, o Byung-Chul Han me parece uma pessoa fundamental para compreender esse fenômeno também, e ele tem várias outras publicações muito interessantes, recomendo bastante. Agora, no campo da psicologia, então, eu falei de sociólogo, falei de um filósofo, agora trouxe no campo da psicologia, a Sherry Turkle é uma psicóloga que trabalha no MIT, e ela tem uma publicação muito importante, porque, enfim, o livro dela é um livro que é um best-seller, e ela vai trazer uma contribuição na concretude da afetação, na mudança da forma como a gente é afetado pelas mídias sociais, e isso muda a forma como a gente pensa sobre nós mesmos, sobre a nossa própria identidade, e isso, portanto, muda como a gente vê a identidade dos demais, né? Como a gente vê a identidade dos outros. Então, se a gente está dependendo de likes para a gente se
sentir que tem valor, se a gente acreditar que, de fato, a gente tem valor, né, que a gente tem qualidades, atributos, e que a vida vale a pena porque a gente pode desenvolver, se a gente errou, a gente pode retornar alguns passos e remediar e reparar as nossas falhas, nossos erros. Enfim, se a gente tem essa noção interagindo com os outros no mundo real, isso é muito prejudicado, essa experiência de estar sempre com uma identidade que oscila, que transita entre positiva e aspectos que a gente sabe que a gente precisa mudar e melhorar, quer dizer, essa construção de identidade que é permanente, ela fica bastante afetada pelas mídias sociais, porque a gente fica nessa bolha, cercado por pessoas que pensam como nós, dando reforços positivos, que é sempre dar likes e curtidas, enfim. E aí muda essa consciência que nós temos sobre nós mesmos e os outros, e isso tem nos tornado cada vez mais insensíveis às interações nos ambientes reais. Não é à toa que a gente pegou aquelas fotos de todo mundo, apesar de estar lado a lado, está olhando para o celular. Isso revela essa inadequação, senso de inadequação no mundo real, né, e ela vai discorrer bastante sobre desses impactos no modo de subjetividade que a gente tem construído. Então, para pais, por exemplo, ela vai questionar bastante os modelos, né, enquanto pais, professores, enfim, como a gente acaba sendo modelo para os jovens, para as crianças, e isso afeta bastante se a gente reproduz esse comportamento sem reflexão, né. E aí, acho que a máxima do contemporâneo é essa, do conecto, logo existo. Isso foi publicado por um pesquisador da UERJ, o Alisson é um grande pesquisador, e ele vai bebendo de várias fontes, e tem publicado nessa discussão do quanto a gente precisa pensar a cultura contemporânea que busca essa felicidade por meio desse consumo que é cada vez mais volumoso, né, de imagens, de vídeos, de informações, né, então isso vem ao encontro do princípio do prazer, né, tão básico, assim, né, busca pela maximização rápida da satisfação, e a gente evita, quando a gente conecta na nossa bolha, o desconforto do se sentir inadequado, do estar meio angustiado com qualquer situação que seja, então acaba sendo, de fato, uma válvula de escape. Então, existe uma lógica que é um consumo que não é só comprar coisas, né, é um consumo simbólico, é um consumo que não está no âmbito do concreto, mas tem um valor pela própria experiência repetida e o quanto isso atinge uma coletividade, né? Então, essa forma de abuso das redes sociais traz danos que podem ser irreparáveis, porque, a bem da verdade, as pesquisas ainda estão começando, as pesquisas longitudinais, enfim, para tentar identificar os prejuízos no longo prazo. Isso tudo está em processo de produção de conhecimento. Acho que a gente tem bastante contribuição para dar nesse sentido também, né? Mas a ideia que as mídias sociais, como forma de relacionamento, elas nos atraem de uma maneira que parece que viciante, né? Então, o que a gente não tem refletido é que a sensação que a gente tem de estar sendo preservado, ou que a gente tem determinadas privacidades, que a gente mantém a intimidade, ela é absolutamente falsa, porque caiu na rede, caiu no mundo, né? Então, qualquer coisa que você publicou vai ficar lá na sua história, e isso marca essa ideia realmente irrealista de que a gente é possível deletar e que isso vai ser apagado. Não vai ser, né? Então, a gente realmente não tem refletido com uma devida parcimônia e dedicação a essa ideia de privacidade.
E, por outro lado, as redes, elas também ainda continuam sem nenhum controle. Acho que a gente está no momento agora, presentemente, vendo essa discussão sendo levada lá pelo Ministério da Justiça, enfim. Acho que no Brasil a gente está caminhando nessa direção de tentar regulamentar um pouco melhor as redes sociais, de criar filtros, de, enfim, de tentar bloquear, porque algumas redes são muito atrativas, né, e especialmente TikTok, mas não apenas para crianças, mas o Instagram também, mas o Twitter, eu tenho um uso, devo confessar, eu tenho perfis nessas redes, o Twitter, por exemplo, eu não publico no Twitter, mas eu acho o Twitter eu tenho essa experiência do Twitter como uma experiência antropológica. Eu sigo o Mad Twitter e eu aprendo muito como não fazer, denuncio, participo de uma maneira que eu consiga compreender, porque me interessa como docente, como mãe de 3 jovens agora, enfim, que eu possa compreender como funcionam essas redes, inclusive no TikTok, também estou para tentar entender, e o fato é que eu vejo coisas que são inimagináveis, para quem está sem um filtro de crítica, acho que isso simplesmente vai entrando na experiência, no cotidiano, então é urgente a gente tentar pensar em mecanismos públicos de controle, né, para divulgação e, de alguma maneira, isso ter filtros, e que a gente, obviamente, na nossa experiência cotidiana também, que a gente faça isso de forma aberta, transparente, que a gente traga essa discussão de riscos e benefícios, enfim, conversando com filhos, conversando com pais, conversando com os alunos, que é o meu caso mais também, além disso. E, por fim, acho que o último pensador que me pareceu bastante oportuno para a gente compreender o fenômeno das redes sociais, esse é um pesquisador da Universidade da Califórnia, que escreveu um artigo recente, Facing in the Age of Chaos, e ele está defendendo uma mudança dos anos 80 para os anos 2020, que o mundo presumido que a gente vivia, que é o mundo VUCA, na visão dele, o mundo antigamente, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, ele era volátil, incerto, complexo e ambíguo. A questão que ele coloca, que me parece bastante interessante, é que isso permanece e ganha outros componentes que vão trazendo maiores desafios. E o que a gente vive no contemporâneo é o mundo que ele chama de Bani. Então, que é um mundo quebradiço, é um mundo não linear. Quebradiço porque são experiências muito curtas. O TikTok é a expressão dessa rapidez, dessa velocidade com que a gente muda o interesse porque a gente está lá, né? Então, a gente conecta na rede e aí a gente imediatamente já vai mudando. Acho que todas as redes permitem isso, mas o TikTok, que só permite publicação de vídeos muito curtos, isso acabou mudando, por exemplo, a política do YouTube, que também teve que colocar vídeos para poder ter maior acesso e monetizar, diminuiu o tempo dos vídeos. A Dani travou aqui para mim. É só para mim ou... Eu acho que foi geral, André. Aqui também. Ah, tá. E acho que é dela para nós, né? Porque estou achando isso. Eu não tenho o contato dela aqui. Ana, você tem o contato para mandar uma mensagem? Eu tenho sim, eu vou avisar. Eu tenho cadeira aqui, mano, não pedi. Obrigada, Ana. Que às vezes ela não percebeu, né? Uhum. A gente continua falando, quando vê... Acontece. Já aconteceu comigo. Aconteceu comigo também, nessa mesma reunião. Continuei falando, e aí, a hora que eu fui olhar o celular, não tinha parado, fazer uns 4 slides. Ah, ela saiu, acho que agora ela vai entrar de novo.
Está sendo muito bom, né? Informações altamente pertinentes. Excelente. Vai deixar a gente com vontade de quero mais, né? Vamos ter que chamar mais umas 3 reuniões nessa temática aqui. É aquela história, todo mundo está vendo, mas ninguém quer acreditar. Isso está acontecendo. Por incrível que pareça. Angélica. Aguardemos. Acho que ela voltou. Oi, Daniele. Oi, Dani. Perdão. Eu vi que tem um pico e eu falei, vocês estão me ouvindo? Eu falei, acho que sim. E continuei. Aí a Roberta me ligou imediatamente. Que é isso, Dani, imagina. Acontece, viu? Você não foi a primeira e eu tenho certeza que não será a última. Meu Deus. É que a gente não consegue enxergar, né? Que parou, exato, que caiu. exato. Estou olhando. Mas fica tranquila, Dani. Dani, nós estamos comentando que está excelente, que nós vamos precisar de mais umas 3 apresentações. Não, eu vou rápido. Vou acelerar aqui. Não, fica tranquila. Nós estamos não, bem mais no umas tempo. 3 vezes. Umas 3 vezes. Outros temas relacionados, entendeu? Que bom. Vamos lá. Eu estou feliz legal. com o convite. Eu agradeço demais. Peço desculpas. Vocês me avisem, gente. Me liga de novo se acontecer algum outro. Obrigada, Dani. Quer compartilhar? Vou compartilhar e vou voltar lá para onde eu estava. Tá. Eu estava nos 2 mundos. Eu estava lá no Bani, no VUCA. Isso. Vou voltar. Opa, peraí. Vocês estão vendo ou não? Estamos, tá ótimo. Agora eu vou colocar aqui, só um minutinho. Vou voltar aqui. Deu? Perfeito. Gente, perfeito, deu? Dani, tá. Perfeito, obrigada. Enfim, Dani. O Cássio, ele coloca essa história do Bani como sendo essa radicalização do mundo extremamente complexo que a gente já viveu. Então, ele traz elementos que me parecem muito interessantes para a gente entender essa cultura do TikTok, por exemplo, que é essa ansiedade de consumo, da gente ter uma sensação de não compreensão. Então, a ambivalência ou a ambiguidade presente no mundo VUCA, que a gente experienciou, né? Então, a gente, de fato, continua experienciando o estudo. No entanto, ele radicaliza nessa ideia da incomensurabilidade, né? do incompreensível, da gente não ter elementos no nosso vocabulário para entender. E essa é uma questão relevante porque é a falta de sentido, né? Então, hoje em dia, não é incomum, inclusive, se vocês quiserem fazer essa busca aí nas redes, de uma certa angústia da incompreensão e das pessoas postarem experiências do sem sentido. Só que o sem sentido, ele gera algo muito importante para a nossa saúde, que é a falta de perspectiva de futuro, que é a falta de desejo para construir uma experiência com a vida, com o mundo, que vale a pena, né? Então, essa leitura do mundo Bani, eu acho que ela precisa ser mais bem explorada, é algo novo, que eu estou começando a me dedicar mais a estudar, para tentar entender por onde passa a gente tentar fazer uma crítica, enfim, e compreender. Acho que a compreensão passa pela nominação, de botar nome nas coisas. Então, me pareceu interessante esse modelo para a gente poder refletir como que a gente vai construir saídas para essa questão que está tão candente, assim, que está nos afetando de uma maneira violenta, inclusive, né? Então, se você é frágil, quebradiço, né, a ideia de resiliência aparece com muita força, mas o que eu não consegui ainda explorar é que tipo de resiliência para além da individual, que me parece que tem uma dimensão do coletivo, que as publicações que se basearam nele, que estão muito ligadas, por exemplo, à questão de meio ambiente, sustentabilidade, por conta das mudanças climáticas, então tem bastante gente pensando sobre essa dimensão,
ela é muito mais no âmbito coletivo, né? Mas a palavra que a gente viu é resiliência, que é um conceito que é bastante individual, né? Se está ansioso, que acho que é uma condição que o Bossuhan também desenvolve bastante, isso requer muito mais uma capacidade de empatia, de você estar inteiro nas relações, né? Não estar fragmentado, ou então estar conversando e olhando o celular, ou estar na aula e estar desconectado daquilo que está acontecendo, né? Então, porque senão fica só retórica, que é o que a gente vê muito. A gente fala muito de empatia, mas ela não sai do plano do deve ser, e não do é, né? De como eu coloco, de fato, essa experiência de ser empático na minha vida, e eu também recebo de volta das pessoas essa empatia, né? Então, atenção plena, acho que isso é uma dimensão importante. Se é não linear, a gente precisa enquadrar, a gente precisa colocar em contexto, a gente precisa criar mecanismos de adaptação, isso leva tempo, e se está tudo muito rápido, né, no consumo, né, enfim, no modo TikTok de viver, a gente não vai conseguir se adaptar, então vai estar sempre nessa sensação de inadaptabilidade, a gente não conseguir se sentir pertencendo, enfim, isso afeta bastante a nossa subjetividade. E se é incompreensível, exige uma transparência e uma certa intuição. A transparência, ele vai na linha dos debates públicos, da gente começar a falar esse mal-estar. Esse mal-estar precisa começar a ganhar os espaços, entre aspas, públicos, que são os espaços que a gente transita, né, para além do nosso eu com a tela. Então, começar a conversar nos ambientes onde a gente está, sobre essa sensação de não compreendo, não consigo me sentir pertencendo, ou seja, falar sobre isso são maneiras de a gente começar a colocar nome nas coisas e produzir sentido, que eu acho que é um pouco a ideia que está como desafio, né? Enfim, então, esse é o contexto. Acho que, pensando eu trouxe esses pensadores a partir das reflexões para que a gente possa se situar nesse mundo que a gente está vivendo, que tem essa geração alfa, que é nativa digital, que tem um modo de se relacionar com as redes, com a internet de uma maneira absolutamente radical, diferente de experiências que nós já temos na vida. Quais são os nossos interesses em postar, né, coisas na internet? Qual é a nossa motivação? Certamente não são as mesmas dessa geração de jovens, né? Mas, enfim, isso também está no mundo, está compondo, né? Se eu conecto, logo existo, para a prática médica, essa temática, ela está diretamente ligada à questão da publicidade, a me apresentar para o mundo. Então, eu conecto para poder me sentir pertencendo àquela comunidade, aquela sociedade que é virtual, da minha bolha, muito provavelmente, se eu não transito em outras bolhas, eu só vou ficar falando com os meus pares que pensam como eu, mas isso traz implicações diretas na forma como a gente se apresenta também do âmbito profissional, e é um pouco nessa perspectiva agora que eu vou explorar um pouco mais essa dimensão das redes sociais, das mídias sociais em relação à prática médica. Então, como que elas afetam a prática, né? Como essas mídias afetam? Então, se a gente precisa estar no mundo nos apresentando de uma maneira que sejamos conhecidos e que, portanto, eu exista porque eu estou nas redes, aí vale qualquer coisa. Acho que essa é não sei se vocês acompanharam esse caso de uma cirurgiã de Ribeirão Preto que publicou, ao final de uma cirurgia bariátrica, vídeos da pele de pacientes que ela ia, enfim, que ela tinha acabado de fazer a cirurgia, no TikTok, e troféu de hoje. Então, o que a gente vê, de fato, é uma absoluta inadequação do uso das redes, e em busca de likes, a gente faz qualquer coisa. E é esse limite ético, né, essa barreira, esse freio, eu diria, freio, acho que moral, que nos convoca, né, a pensar. Então, de fato, houve uma sindicância, tem consequências, e eu acho que essa que é a grande questão, quer dizer, não fiquem
sem nenhum tipo de investigação. Essas pessoas que têm feito isso, de alguma maneira vão responder. Pode demorar, enfim, mas a gente sabe que tem muita gente que não sabe, ou que ou que ignora. Por isso que eu acho que é importante esse tipo de diálogo aqui com vocês, esse tipo de troca, né, para a gente poder também trazer à tona e colocar publicamente quais são esses limites, quais são esses freios. Então, uma outra questão, por isso que eu acho importante acompanhar o Twitter, porque me mostra, assim, o quanto ele é violento. O Twitter é uma das redes que permitem, enfim, permite quase tudo, mas no Twitter, que é uma bolha dentro do Twitter, e aí tem publicações de vários países, e tem as nossas brasileiras também, as pessoas se permitem a xingar, a reclamar que a paciente chegou no pronto-socorro ou numa UPA a qualquer hora, ou seja, a gente sabe que isso até pode vir num pensamento, mas até expressar nas redes é porque realmente essa pessoa não tem absolutamente nenhuma empatia, ela está buscando likes mesmo, está em busca de ser reconhecida por essa apresentação, e que ganhe repercussão, porque isso não está, isso que é mais chocante, assim, que me surpreende no sentido negativo, né? Choca mesmo, porque as pessoas, elas sabem que vão ganhar seguidores, que elas vão ganhar repercussão fazendo esse tipo de comentários, especialmente no Twitter. Então, uma hashtag Mede por Amor, que é a ironia da vida difícil dos médicos, né? Então, essa mocinha que estava lendo 20 páginas de um livro que chama Rei Perverso, até que chegou um paciente, e aí ela teve que parar de ler, e aí ela, pô, que inferno, vão para casa, tomem dipirona. Enfim, Mede por Amor. Acho que essa dimensão da exposição, ela é absolutamente nefasta, assim, para a medicina. E isso traz consequências, a gente vê, as notícias mostram, mas não só, a gente pode fazer um levantamento também no próprio site do CREMESP, ou do Conselho Federal de Medicina, ou dos conselhos regionais, alguns, só aparecem os números, claro, mas é possível a gente identificar que isso acaba chegando, de alguma maneira, no conselho, especialmente se ganha mídia, né, como é o caso dessas pessoas que a gente acabou vendo que elas ganharam repercussão na mídia geral. E isso traz um impacto direto para a imagem pública da profissão, né? E como os estudantes de medicina, será que eles agem diferente? A gente falou de profissionais já formadas, né, que já estão trabalhando e tal. Mas estudantes, será que eles agem nas redes sociais também se inspirando nesses modelos? E aí, não sei se vocês acompanharam esse caso do ano passado, de uma universitária de Alagoas, que publicou não apenas a foto dela, dizendo que a paciente morreu, mas ela escreveu, o primeiro tweet dela foi: faltando 10 minutos para a minha hora de dormir, chega uma mulher infartando, e com edema agudo de pulmão. E agora já passou 1h30 da minha hora de dormir. E ela publica, inclusive, está meio apagado aí na imagem, mas ela publica a foto do hall de prontuários, com os nomes dos pacientes que estavam internados no hospital onde ela estava fazendo estágio. Ela era uma aluna de 4º ano de medicina. E o que fica para nós é que existe diretamente um modelo, né, desses médicos formados que agem inadequadamente nas redes sociais, e os alunos de medicina também estão consumindo esses conteúdos, reproduzindo, portanto, esses conteúdos. E tem repercussões também. Essa menina foi afastada, suspensa, teve uma penalidade prevista lá na instituição, mas ganhou as redes todas, ganhou todas as mídias. Isso, de fato, mancha a imagem pública da profissão, porque a identidade de um se mescla com a identidade de toda a categoria. Não é à toa que as notícias que eu mencionei acima estão médicos, estudantes de medicina,
isso diz respeito a uma classe, né, de pessoas que a gente deposita fé, né, não é, né, fé pública, a gente pressupõe que médicos não vão se comportar de determinadas maneiras na rede. Então, a imagem pública, ela é construída também pela somatória da imagem de cada um, então todo mundo contribui, ou atrapalha nessa mancha, né, da imagem pública. Então, quando está falando daquela médica, ela não está tão distante, ela pode ser um aluno nosso, e está falando de mim, está falando do meu colega, dos meus amigos. Então, acontecimentos negativos, eles têm um imenso potencial de determinar a imagem de toda a categoria. E é por isso também que ganham tanta repercussão, porque a expectativa da sociedade, de fato, é que os médicos se comportem de uma outra maneira, né? Então, por isso que é oportuno. E aí, algumas pistas para prevenção de comportamentos profissionais, não profissionais, né, antiéticos nas mídias sociais. Eu acho que a primeira dimensão é da gente balancear sempre risco-benefício. Acho que se a gente tem que ter uma lição número 1 e muito oportuna para muitas situações de conflito, de questões éticas, o balanço entre risco-benefício, ele sempre vai andar no cálculo, ele sempre vai estar em jogo, e a gente precisa maximizar os benefícios e minimizar os riscos, os danos implicados em determinadas decisões que a gente toma, seja de publicar, seja de fazer qualquer coisa no âmbito profissional. Então, essa dimensão do risco-benefício é o nossa bússola, né, aquilo que a gente busca realizar. Então, acho que a primeira questão muito relevante para a gente dar algumas pistas de por onde a gente passa para poder saber o que é antiprofissional, o que é antiético, o que não é conhecer profundamente as normativas vigentes no Brasil em relação a o que pode e o que não pode, de acordo com a norma, com a legislação que está vigente no momento. E essas legislações, elas não são estanques, né? Elas são bastante dinâmicas, elas vão mudando. Então, estar atualizado em relação a elas é fundamental. Acho que para estudante de medicina, o Código de Ética do Estudante é fundamental. Para médicos, em geral, formados, Código de Ética Médica tem uma seção específica de publicidade médica, mas tem uma série de outras publicações, como o Manual de Publicidade Médica, que já está um pouco antigo, que é de 2011, mas ele continua vigente, e outras resoluções de 2015 e outras de 2017, que são complementares. Então, conhecer o conteúdo dessas publicações é fundamental. Alguém quer falar comigo? Eu posso continuar. Vou seguir, tá? Pode continuar, Dani. Obrigada. Imagina. Então, acho que esse é um artigo fundamental que todo mundo precisa saber. Vedado ao médico permitir que a sua participação na divulgação de assuntos médicos em qualquer meio de comunicação de massa deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação. Quer dizer, o que pode, entre aspas, é educar, fazer publicações que tenham teor, que tenham objetivo, que tenham a intencionalidade de esclarecer, de trazer uma contribuição, de traduzir um conhecimento científico para a comunidade em geral, para a sociedade. Então, se for o conteúdo e a forma da publicação, tá ok. Acho que essa é a permissão que é possível. O problema é que existem muitas tergiversações, sabe? Quando as pessoas dizem que é educação, mas na verdade eles estão fazendo uma autopromoção. E esse que é o jogo, né? Inclusive, eu tenho acompanhado uns perfis de médicos que são também advogados e são especialistas em direito médico e conseguem dialogar diretamente com a classe, né? Enfim, com os conselhos, são defensores de médicos e que dão cursos, dicas de como escapar, como tentar dar um jeitinho nessas normas, né? E é impressionante, assim, a criatividade. E acho que o que eles são muito enfáticos é nessa dimensão da educação. Então, tudo que você fizer, faça com um cunho, com um teor de educação que não está
não estará infringindo nenhuma norma ética. Bom, eu acho que, assim, vou muito rapidamente passar, eu acho que esse capítulo, eu só queria destacar, esse capítulo 3, que é sobre publicidade médica no Código de Ética Médica, ele é muito claro em relação ao que pode e o que não pode, né? Então, a partir desses, toda infração ética, ela vai ser avaliada pelo grupo de delegados que compõem o conselho a partir do código e a partir das resoluções que estão vigentes. Então, acho que conhecer é importante, não pode fazer propaganda sensacionalista, autopromocional, de inverdade, publicidade exagerada. Em geral, as denúncias giram em torno dessas questões, né? Então, não pode anunciar título que você não tenha, participar de anúncios institucionais, fazer parceria com algumas farmácias, a não ser que isso traga algum tipo de interesse público, que traga algum, por exemplo, só temos a vacina da Pfizer, então não tem como não divulgar que é da Pfizer, enfim, mas é porque só tinha uma vacina, então são casos muito específicos. Participar de anúncios de empresas comerciais também não pode, enfim. Apresentar exclusividade no tratamento, ideias originais, ilustrar com inverdades, ou seja, o básico, né? Não pode mentir, em outras palavras. Eu acho que o importante desse 117 é para links na bio. Quando a gente vai fazer a nossa descrição, quando a gente abre um perfil nas redes sociais, sempre a gente tem que colocar algumas informações. Alguns profissionais, na verdade, muitos profissionais, têm optado em fazer 2 perfis. Um perfil fechado, que é o privado, que ele escolhe os amigos, escolhe os familiares, pessoas próximas, e outro, um perfil aberto, que é profissional. Nesse perfil aberto, ele precisa constar o nome, número do conselho, onde você se formou, que você está vinculado, né, o conselho que você está vinculado, e o seu registro do RQE também. E se você está vinculado a alguma instituição, você precisa também colocar os dados do diretor clínico. E isso é motivo de muitas denúncias, quando o link da bio não está completo desse jeitinho que eles orientam, né? E em relação ao manual de publicidade médica, eles são mais detalhados e trazem mais elementos para poder coibir o sensacionalismo. Acho que é essa a questão mais importante desse manual, né? Então, ele vai destrinchando um pouco mais os artigos que constam no Código de Ética, mas podendo explorar um pouco mais. E acho que é fundamental que as pessoas leiam com calma, né? Então, só para ilustrar aqui, o que está vedado nesse documento? A divulgação de preços de forma a estabelecer um diferencial de qualidade, então, pague mais, leve mais, pague menos, leve mais, esse tipo de coisa não dá. Estabelecer vínculos de qualquer natureza com as empresas, já falei. Oferecer serviços profissionais como prêmio, ou seja, venha, compre e ganhe uma consulta médica, isso não pode. Anunciar aparelhagem de forma a atribuir capacidade privilegiada, ou seja, se você tiver algum privilégio de qualquer natureza que te distinga dos demais colegas da mesma especialidade, isso pode infringir as normas éticas. E algumas perguntas só para ilustrar aqui, que eu acho que são muito comuns entre os alunos, e acho que pode esclarecer também, tentando aplicar aqueles artigos e o que diz o manual, né? Posso postar antes e depois? Não pode. Por que não pode? Porque a medicina, ela não é uma ciência de fim, né? A gente não promete resultados, a gente não pode garantir, com todas as letras, que determinado resultado vai ser alcançado. Nem na cirurgia plástica, também na cirurgia plástica, que é uma das especialidades que o resultado, ele é almejado, né, e ele é contratuado
atualizado, a gente contrata um serviço de um profissional de cirurgia plástica para poder melhorar determinado aspecto, ou a gente faz a cirurgia plástica, se a gente tem algum problema de saúde que se justifique, esperando um determinado resultado, mas ainda assim, a ciência médica, ela não é capaz de prometer que os resultados serão favoráveis, que a gente vai alcançar exatamente tudo que era o objetivo inicial, a expectativa inicial. Então, essa dimensão da ciência médica ser uma ciência de meio, né, não de fim, é fundamental. E a gente vê que isso é bastante infringido nas redes sociais como um todo, particularmente no Instagram. Posso repostar material de foto, de vídeo, elaborado por pacientes e publicado nas redes sociais dos pacientes abertas? Quer dizer, isso já para responder uma pergunta, nas minhas redes sociais, publicar que eu atendi um paciente famoso, ou que eu atendi determinados pacientes que me foram carinhosos comigo, enfim. Eu não posso, como profissional de saúde, como médico, eu não posso, pelas regras do conselho. Mas se os pacientes postarem nas redes deles, será que eu posso republicar? Será que eu posso repostar? Então, também não, gente. O paciente, ele pode fazer o que ele quiser das redes dele, ele pode te marcar, ele pode te agradecer, mas, segundo as regras, a ideia de você repostar é você se distinguir. E o que o manual de publicidade médica, particularmente, ele vai tentar igualar, ele vai tentar regulamentar esse senso de distinção, sabe? Então, para fazer propaganda, é melhor a gente apresentar conteúdos que não vão nessa linha de distinguir porque o paciente me ama, sabe? A distinção vai ser pelo teu conhecimento técnico, que você pode postar por meio de publicações de cunho educativo, de você conversando com o seu público, que podem ser pacientes, potenciais pacientes, podem ser, enfim, público em geral, a respeito de temas que interessem a sociedade, que interessem ao público que está assistindo e lendo o que você escreve nas redes sociais. Então, de pediatra, um que eu sigo muito, que eu trabalhei com ele há um tempo atrás, é o pediatra integral, que é o Daniel Becker, lá do Rio de Janeiro. Então, assim, o Daniel, para mim, é um bom exemplo de como publicar em redes sociais, mas eu também não, assim, sigo o Daniel porque trabalhamos juntos há muito tempo e eu tenho um afeto, enfim, acho importante as coisas que ele grava de vídeo, ele escreve no Globo também, mas, enfim, não sei se ele deu algum deslize, né, mas, enfim, de pediatra, acho que é o Daniel que eu mais conheço e sei que tem feito um conteúdo educativo muito importante. Ele escreveu e falou sobre a questão dos massacres recentes, do pânico que está nas famílias. Ele tem feito publicações muito bacanas que não ficam restritas só para mães, enfim, no conteúdo específico da pediatria. Acho que ele fala de coisas mais amplas e eu acho bem interessante. E a ideia do WhatsApp, né, por exemplo, que eu acho que essa é uma experiência que a gente teve que foi traumática, né? Posso compartilhar com os colegas informações e tirar dúvidas sobre pacientes via WhatsApp e outras redes? Então, a gente viu que a publicação da Marisa Letícia teve uma repercussão imensa, porque acabou vazando num grupo de colegas médicos e ganhou o WhatsApp, vai para frente. Opa, não era para ir. Vou voltar. Peraí. Estou aqui. Então, no WhatsApp, a gente pode se comunicar com médicos, entre médicos e pacientes, a gente tem condições de manter uma troca de informações que sejam úteis para poder orientar
para poder trazer algum tipo de informação pontual, enfim, isso não é proibido nem limitado por esse parecer de 2017. Assim como também trocas de informações entre médicos, mas eu acho que o que eles ressalvam nesse parecer, que me pareceu importante, é você ter clareza de que a obrigatoriedade, o dever do sigilo é teu como profissional. Então, por quê? Porque o paciente tem o direito à confidencialidade das informações que foram relatadas, né? Então, o que não dá é para extrapolar os limites daquele âmbito entre médicos com determinada intencionalidade, com determinado objetivo, e repostar isso para outros grupos dentro do WhatsApp, por exemplo, que foi esse o caso que acabou vazando a informação da Marisa Letícia, né? Então, é possível, é como se fosse uma interação pessoal, e nesse âmbito não tem problema. O parecer é bem flexível em relação à troca de informações. O problema é vazar, né? Então, é importante fazer criptografia, atualização do WhatsApp com frequência para poder manter salvas as informações. Se perder o celular, ou se for roubado, enfim, também ter um cuidado de apagar, se for trocar de celular, mas se ter que fazer um BO e, se possível, comunicar aos pacientes que houve essa perda. Alguns profissionais, especialmente da área do direito, eles recomendam que você apague as mensagens. Mas isso não é um consenso, porque se você apaga as mensagens, e isso pode te trazer algum tipo de prejuízo, especialmente do histórico das informações, de você lembrar, porque você atende muitas pessoas e não vai lembrar, o melhor é criptografar em algum lugar, numa nuvem, e apagar. Esse é o jeito mais seguro de manter as informações sob sigilo, né? E, assim, fake news, que eu acho que não é possível a gente discutir, a gente conversar sobre uma questão tão complexa e abrangente como são as mídias sociais, e não falar dos impactos das fake news na vida cotidiana de todos nós, e o quanto isso afeta também a possibilidade de desconfiança da sociedade em relação àquilo que a gente faz, como a gente faz, enfim. Eu acho que essas dicas, elas não foram tiradas de qualquer lugar, elas foram tiradas desse manual, desse guia, chamado Guia Virtual para Lidar com Desinformação sobre a Saúde, que foi publicado no ano passado pela ECA da USP, em conjunto com o Ministério da Saúde e com outras instituições, pessoal da Faculdade de Medicina da USP também. Tá, o link aí. E lá consta como a gente pode evitar cair em fake news, né? Então, a primeira coisa é não compartilhar as notícias sem verificar a fonte ou referência. Isso é importante porque a gente pode falar com as pessoas sobre essa dimensão, né? Então, conversar com as pessoas sobre essa averiguação da fonte antes de compartilhar. Ter as datas, porque muitas fake news, elas são republicadas com notícias antigas. Quando a gente tem dúvida, eles orientam a fazer uma checagem nos sites originais, nas referências que estão citadas na reportagem, ou seja, a gente tentar ir atrás da fonte original para ver se era aquilo mesmo. Não ler só o título, porque é assim que eles captam a atenção do público em geral. Então, se a gente só lê o título, a gente provavelmente vai cair selado e republicar. Então, ler todo o conteúdo com calma, identificando essas fontes originais. Se não tem fonte, se não tem citado nenhuma pesquisa, enfim, desconfie muito. E, por fim, que eu acho super importante, que é uma postura que eu tenho adotado com frequência, é denunciar as postagens falsas. E denunciar na rede onde você leu. Então, se você leu no Twitter, denuncia para o Twitter. Se você leu no Instagram, denuncia no Instagram. Se você, enfim, é a forma que a gente tem de comunicar, enfim, o gestor dessas redes, para que eles tomem as providências, eles têm lá uma normativa específica para verificar o conteúdo daquela informação. E acho que tem um outro projeto, além desse guia, que está disponível na web, que é bem
esse guia não está tão fácil de achar assim, mas tem um outro projeto que eu acho, Saúde Sem Fake News, que já está acontecendo já faz algum tempo, que é uma rede direta com o Ministério da Saúde. E um número de WhatsApp também que a gente pode denunciar. Então, se a gente recebeu por alguma rede, por exemplo, o WhatsApp, que é mais difícil de denunciar, a gente pode ligar para o Ministério ou a gente pode mandar por meio do WhatsApp, que esse número também é o WhatsApp, ou entrar no site e denunciar. Então, por quê? Porque eles têm fontes de averiguação e eles vão encaminhar isso, e o volume de informações desse tipo tem crescido, tem uns gráficos que mostram nessa direção. E por fim, assim, estou acabando, acho que é o último slide, meu Deus, já está. Essa é uma atividade que a gente fez, como a gente apresenta esse conteúdo para os alunos, né? Então, a gente começou a fazer uma atividade, o ano passado a gente já fez, esse ano a gente vai fazer de novo, e um pouco diferente. A gente apresenta um conteúdo teórico, assim, do que pode, né? Essas coisas bem normativas, a gente dá um jeito deles estudarem essas normas de uma maneira menos chata. E aí, para isso, a gente organizou em grupos as turmas e pediu para eles montarem umas postagens para serem publicadas no Instagram a respeito dessa temática, do uso das mídias sociais por profissionais médicos, como eles podem fazer uso ético das redes sociais. E aí eles foram fazendo os posts, e esses aí são só uns exemplos. Foram coisas muito interessantes, e para esse ano a gente vai fazer um concurso para que a FCM republique nas redes sociais dela. Então, os alunos vão fazer os posts e depois a gente vai tentar republicar. E por fim, eu só queria trazer uma ideia que eu acho que me acompanha muito, quer dizer, acho que na sociedade do Saramago, que é maravilhoso, falta filosofia. Eu acho que a gente, de fato, assim, está num momento importante da gente reconectar nas relações mais reais e refletir. Eu acho que a filosofia, nessa perspectiva da reflexão, do pensamento, da crítica, da maneira de olhar para isso com menos normalização e com mais interrogação, sabe? E eu acho que essa maneira de indagação que a filosofia nos convoca é uma maneira necessária para a gente poder, pelo menos, estar um pouco mais conscientes das escolhas que a gente está fazendo, de estarmos na vida real, na vida virtual. Então, eu termino com ele e agradeço demais, peço desculpas pela longa apresentação. Dani, muito obrigada. Saramago sempre atual, né? Sempre atual, né? É um visionário, né? Eu acho que a sua apresentação foi sensacional. Eu tenho certeza que despertou aí muito mais curiosidade do que a gente já tem, né? E pelo tema, eu acredito que a FCM como um todo tem trabalhado bem mais aí nessa questão, né? Apresentando aí todas esse conteúdo aí para os nossos alunos, e vocês aí têm um papel fundamental nisso, né? Então, eu acho que daqui para frente a gente tem que se modular, né? A gente tem que se modular, as redes estão aí, a gente não tem como negar, a gente tem que ver também, acho que o lado muito bom que existe nisso, né? Apesar da gente aí ser, daqui a pouco eu acho que a gente vai ser meio Lamarck, né? A gente vai aí diminuir a língua e vamos aumentar o número de mãos para digitar mais, né? Eu acredito que daqui a evolução, teoricamente, seria essa, né? Se continuar nessa velocidade.